Dr. Silmar Fernandes falará sobre condutas eleitorais vedadas. Graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos, especializado em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Exerceu a função de juiz corregedor assessor da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, biênio 2008-2009, e juiz assessor da Presidência de 2010 a 2011. Professor assistente de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor assistente dos cursos de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura. E é juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Alô, pronto. Bom dia a todos, grato pela apresentação. Bom dia. Vejo aqui um público seleto, um público distinto. E já na pessoa da doutora Bibiana, dar os parabéns pela estrutura aqui da escola, né? Escola Paulista de Contas Públicas, né? Olha, é uma satisfação estar aqui. E quero parabenizar a escola pela estrutura do auditório. Muito bom. Tenho o hábito de tirar aqui o relógio, colocar na frente, não preciso, já tem um relógio aqui na frente. A estrutura do auditório é muito bom. E eu nunca tive aqui no TCE. É a primeira vez que aqui compareço e parabenizo pela organização. Um prédio muito bonito, auditório muito bom. E da ótica que eu analiso agora, eu tenho 28 anos como funcionário público, 28 anos como magistrado, e já fui ordenador de despesa várias vezes. Já assumi várias vezes diretorias, assessorias da presidência do tribunal, diretorias de associações. Então, já fui ordenador de despesas durante várias ocasiões. E o fato de eu não conhecer o Tribunal de Contas do Estado me é uma honra, né? Nunca precisei vir até aqui por nenhum problema, né? Nem problema de contas, nem improbidade, nada disso. Então, nessa ótica, estou vindo pela primeira vez numa situação como palestrante muito mais confortável. É uma satisfação. Mas, enfim, bom, vamos dar início, então, ao nosso tema. Eu acho que eu fiz um PowerPoint um pouco exagerado pelo horário, estou vendo ali 11h13, vamos tentar, então, vamos direto ao assunto. Agora, antes de ir para o assunto, eu vou pedir uma... Por que não está indo? O que eu estou fazendo de errado? Enquanto ele acerta aqui, deixa eu sentir o pulso, a temperatura do auditório. A maioria são servidores da própria casa ou não? A maioria? Quem é servidor da própria casa? Tá. Temos mais advogados... Certo. Então, um público bem distinto. Como? Procuradora de Justiça, ótimo. Público bem seleto. Tá. De probidade. Muito bem. Agora eu só peço também permissão, porque cacoete, vício de professor universitário, eu fico um pouco sem personalidade de ficar sentado. E também estimula um pouco. E o aluno costuma dormir no meio da aula, então, pelo menos de pé, agita um pouco o aluno. No mínimo, ele tem que prestar atenção para onde eu vou. Eu vou para um lado, vou para o outro, o aluno se perde, pelo menos assim ele fica um pouco atento, né? O tema é um pouco árido, então eu não quero cansá-los e não quero que se sintam desestimulados. Vamos, então, tentar passar aqui esse. Vamos ver se esse está funcionando. Tá. Muito bem. O tema, a conduta vedada. Acabei de saber que tem uma procuradora de justiça que mexe com esse tema, então é bom nós separarmos que nós teremos um enfoque da justiça eleitoral, sob o ponto de vista do Código Eleitoral. Por quê? Porque, obviamente, uma conduta vedada, ela pode perfeitamente se caracterizar um crime de improbidade também pelos servidores públicos, né? Então, são duas esferas distintas, eu vou analisar sob o ponto de vista do direito eleitoral. Por que nós temos que tratar de conduta vedada? A conduta vedada nós temos que tratar por conta disso, porque, na verdade, nós temos evitar o desequilíbrio daqueles que estão no poder.
A conduta vedada ela tende a impedir o abuso da máquina. E o abuso da máquina porque nós temos esse sistema de reeleição. Nós temos esse sistema e não sabemos se é bom ou não. Pelos últimos episódios aí recentes, já ficamos numa certa dúvida se esse sistema de reeleição é útil ou não. Permite o uso da máquina por quem está no exercício de um cargo. E justamente eu estava, curiosamente, hoje, que é sexta-feira, na quarta-feira ainda, quando iniciou a sessão no Senado do impeachment, eu estava indo para o tribunal, eu estava ouvindo o rádio, no momento que eu ouvi a fala do senador Cristóvão Buarque. Aí ele começou o seu discurso, ele falou uma coisa que eu até parei para anotar, para não esquecer, porque eu acabei achando uma reflexão muito interessante dele. Ele questionou, ele falou, olha, o modelo da reeleição se esgotou. Já deu o que tinha que dar, digamos assim, não foram essas as palavras dele, né? Mas o modelo da reeleição se esgotou. E aí ele explica o porquê, e eu cheguei à conclusão que eu concordo com ele em gênero, número e grau. Por que se esgotou? Desde o primeiro dia do mandato, nós não formamos estadistas, mas sim candidatos. E é uma realidade. Desde o primeiro dia, o cidadão não está preocupado em fazer uma boa administração. No primeiro dia do mandato, ele já está preocupado no como ele vai se reeleger para o segundo mandato. E para fazer isso, ele vai, sim, não tenho a menor dúvida que ele vai fazer o uso da máquina e vai abusar dessa sua possibilidade de usar a máquina. E isso cria justamente uma desproporção. Os outros candidatos que não têm a seu favor a máquina pública ficam desprestigiados. Há um desequilíbrio. Assim como a justiça tem a balança que deve ser equilibrada, a disputa eleitoral também tem que ser. Tem que ser a paridade de armas. Tanto no valor da campanha, nos gastos que nós controlamos, tentamos controlar no Tribunal Regional Eleitoral, os gastos. Ainda ontem em Brasília, estávamos, a toda a corte do Tribunal Regional Eleitoral lá em Brasília, fomos na posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do TSE e do ministro Fux como vice-presidente. E conversando com vários políticos, inclusive até confidenciar que o agora ministro José Serra, conversando conosco, ele falou, olha, vocês vão trabalhar muito no TRE esse semestre por conta da redução da campanha, dos custos. Agora as pessoas jurídicas não podem mais doar. E eu contra-argumentei. Na verdade, nós estamos imaginando a impossibilidade de pessoa jurídica fazer doação, em tese, teria por fundamento um barateamento da campanha. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, infelizmente. Então não haverá, talvez, o barateamento da campanha, que as campanhas são mesmo milionárias. O que pode acontecer é que vai aumentar, infelizmente, é o caixa 2, né? O pagamento paralelo. E nós somos 7 juízes, na verdade 6, porque o presidente só julga em voto Minerva, ele só apenas desempata no caso de houver empate na plenária, o nosso presidente só desempata. Então são, na verdade, 6 juízes numa estrutura de um tribunal que não é muito grande, para resolvermos a fiscalização do caixa 2 vai ser terrível. E pensando nisso que eu cheguei a essa conclusão, voltando à conduta vedada, a conclusão que chegou o senador Cristóvão Buarque. Acho que esse sistema já esgotou. Mas ele existe, está aí, então vamos tratar do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então vamos em frente. Agora, ficar de pé também tem o problema de não conseguir olhar lá. Melhor olhar aqui na tela, né? Esse é um caso julgado por nós, há pouco tempo, no ano passado, das condutas vedadas, a respeito de algo que muito se reclama. Os advogados eleitoralistas já sabem que esse tipo de tese já não tem mais a sua eficácia, o seu acolhimento pelo tribunal, mas advogados outros, que não são muito afetos à área eleitoral, insistem nessa tecla de que, na verdade, olha, o prefeito realmente, o candidato a deputado, ele abusou um pouco, talvez, tenha feito lá uma condutazinha aqui, outra ali, mas foi insignificante, não teve potencialidade para desequilibrar a balança, não teve potencialidade para influir o eleitorado. Pouco importa. Como eu sou professor de direito penal, fazendo uma analogia com o direito penal, o crime é formal.
basta a possibilidade, basta a conduta para que a conduta seja vedada. Por que a conduta é vedada? O legislador já presumiu que esse tipo de conduta, as condutas que nós veremos, elas causarão prejuízo, independente da prova, independente do resultado, basta a conduta. Então, é uma tese muito comum, olha, não houve lesão ao pleito, pouco importa. A conduta é vedada? Sim. É proibida? Ponto final. O resto é subjetivismo. Mas não é tão vedada, é uma vedaçãozinha ou uma vedaçãozona. Tudo se interpreta. Não era o momento de falar sobre isso, eu não quero entrar na área política, mas a semana passada, ainda ontem, me questionaram isso lá no TSE, porque eu fui justamente o relator de um caso agora recente que confirmou a inelegibilidade do nosso hoje presidente da República. Não sei se vocês se acompanharam isso na mídia semana passada, mas aconteceu que o nosso atual presidente, o Michel Temer, nas eleições de 2014, ele fez uma doação ilegal, que é uma outra, não está aqui no critério das condutas vedadas, mas sim em outro capítulo do Código da Lei das Eleições, que é a doação acima do limite. E ele não fez a doação como presidente do partido, ele fez a doação como pessoa física, no seu CPF. E ele podia doar X, doou X mais Y. O Ministério Público Eleitoral, cumprindo o seu dever, representou, e o juiz de primeiro grau, o juiz da zona eleitoral, o condenou. A condenação para esses casos de doação acima do limite, a lei estabelece. Doou além do que poderia, será penalizado pela diferença de 5 a 10 vezes, do quíntuplo ao décuplo daquilo que foi doado em excesso. Houve a doação, o ora presidente Michel Temer não recorreu dessa decisão, não se sabe por quê, e o Ministério Público Eleitoral recorreu, pedindo aumento pelo décuplo, pela pena máxima, sob o fundamento de que, em se tratando do presidente do maior partido da nação, em se tratando do vice-presidente, então, da República, em se tratando de um professor de direito constitucional, não seria lícito a ele alegar ignorância e, pelo princípio da igualdade, tratar desigualmente pessoas desiguais, não seria o caso de aplicar a ele a pena mínima. Então, recorreu ao tribunal. Chegando no tribunal, eu, como relator, apenas mantive, justamente porque nós não podemos levar em conta a pessoa, e sim o dano. Ele podia doar 10% do seu rendimento anual, né, declarado no imposto de renda, e ele doou 19%. Foi 9% a mais. Entendi que não foi algo tão exagerado, né? Então, mantive a pena no mínimo. E, pelo contrário, ainda afastei a correção monetária, porque o magistrado de primeiro grau determinou a correção monetária a partir da sentença, quando nós sabemos que as execuções eleitorais seguem o ritmo da lei de execução fiscal. E, portanto, tem 30 dias após a intimação para pagar. Se não pagar, daí em diante incide a correção monetária. Então, de ofício, nós retiramos. Para nós foi um caso banal, ninguém chamou atenção, não houve sustentação oral, nada, passou. Só que a imprensa descobriu e começou a ligar para o tribunal para saber o seguinte: então ele não pode suceder a Dilma, já que ele está inelegível. Eu falei, mas quem falou que ele está inelegível? Não está no voto. Mas é uma consequência automática da lei. Sim, mas isso é um problema para 2018. O problema não é agora, né? Por quê? E a lei de ficha limpa, a lei complementar 135/2010, estabelece na linha J, no artigo 1º, linha J, que gerará inelegibilidade, o abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio e a conduta vedada. Então, em 2018, quando eventualmente for se candidatar a outro cargo eletivo, qualquer pessoa do povo, Ministério Público, ou qualquer pessoa do povo, poderá impugnar a sua candidatura. E aí nós teremos que apreciar. A candidatura será impugnada, e aí o tribunal dará uma decisão dizendo se realmente ele pode ou se ele é ficha limpa. Ficha limpa ou ficha suja, e aí haverá um recurso para o TSE, e o TSE vai apreciar. E o TSE tem decisão em vários sentidos. É óbvio que eu não antecipei isso para os jornalistas que estavam ligando, mas aqui acho que vai ficar em off, né? Ninguém vai falar nada, claro. O segredo compartilhado não existe, né? Mas o próprio TSE tem 2 decisões em casos idênticos, uma de 2013, pelo mesmo relator, dizendo: a lei fala conduta vedada, ponto.
critério objetivo. O mesmo relator, em 2014, no ano seguinte, fala, veja bem, não é qualquer conduta vedada. Né? Existem condutas vedadonas e as vedadinhas. Pronto, já deu uma interpretação subjetiva. Não, temos que analisar por quê. O que aconteceu antes? Nesse caso, em questão, a doação era 5% acima do limite. No caso do nosso atual presidente, foi 9%. Guardadas as proporções, um caso foi 5%, entendeu-se que não era caso de inelegibilidade. Esse de 9%, então, mistério. Em 2018, quem viver verá, né? Até lá muda a composição do TSE, então não sei o que irá acontecer. Né? Mas então, vamos em frente. Muito bem. Competência. Agora, já ratificando aquilo que eu disse agora há pouco, a competência nossa em relação ao período eleitoral. Essas condutas vedadas, normalmente, esse uso inadequado da máquina pública implica em crime de improbidade. Então, como vamos separar quando é competência da eleitoral, quando é competência da justiça comum? Simples. Critérios estão aí na lousa. Né? Na lousa, no hábito de professor. Quando se tratar de período eleitoral que visa a captação do sufrágio, é competência do Tribunal Eleitoral. Fora desse período, é a ementa que está abaixo do TSE, que diz que, fora do período de campanha, a competência da Justiça Comum, que analisará sob a ótica da Lei 8429/92. Às vezes, um erro de dicção aqui, não me levem a mal, é um pouco de sono, tá? Como eu falei no começo, nós ontem fomos até tarde após a posse do ministro e acordamos cedo, eu e o André, que já foi embora, e viemos do aeroporto direto para cá. Então, se eu enrolar a língua aqui um pouquinho, me desculpem, que é um pouco de cansaço e de sono, tá bom? Vamos em frente. Opa, fui demais, o que eu fiz? Estou falando que é o sono? Não. Melhor eu acompanhar por aqui. Condutas em espécie. Legitimidade, é o 3. Então, eu estava no 2, competência, 3. Legitimidade. A doutrina faz uma criticazinha a respeito desse requisito. Vejam quem são os legitimados ativos para provocar a justiça eleitoral. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral representa ao corregedor geral, relatando os fatos, indicando as provas e pedindo a abertura de providências. Crítica que se faz, por que só candidato e partido político? Alguém do povo não pode fazê-lo? De acordo com a lei, diretamente não, poderá fazê-lo através do representante do Ministério Público. Ah, eu não posso ir direto? Não, vai ao Ministério Público, o Ministério Público faz um filtro. Se entender que houve essa conduta vedada, pode propor. Partidos políticos também, candidato também. Então, a legitimidade ativa. Partido político e o Ministério, candidatos e Ministério Público. Legitimidade passiva. Sujeito é o agente público entendido de forma ampla. E aqui, como eu perguntei no início, nós temos muitos servidores públicos. Né? Então, de novo, fazendo uma analogia com o direito penal, sempre eu explico para os alunos que o equiparado, né, o servidor público, aquele que... Nós temos o servidor público e temos os equiparados, que são aqueles que, de alguma maneira, tem investidura no cargo, de forma indireta ou não, com remuneração ou sem. Então, nós temos os servidores públicos, que são, no estrito senso, aqueles concursados, detentores de cargo, remunerados pelos cofres públicos, e temos os equiparados para o efeito penal, que podem responder por crimes funcionais. E temos os equiparados para o efeito eleitoral, que poderão responder pelas condutas vedadas. Eu sempre brinco com os alunos, esses equiparados, eles possuem apenas o ônus de serem funcionários, mas não têm o bônus. Porque sempre algum aluno pergunta, então se eu sou equiparado, eu trabalhei nas eleições, se eu praticar um furto na eleição é peculato, mas em compensação depois eu posso pedir férias, licença-prêmio, aposentadoria por tempo de serviço. Não, não pode. Ah, mas se eu praticar um delito comum, nesse dia, se eu sou um mesário, se eu sou um jurado no júri, eu respondo pelo crime. Responde. Mas e os benefícios? Eu não tenho nenhum.
Literalmente, os equiparados têm apenas o ônus e não o bônus de serem equiparados. Para efeito eleitoral também. Ah, eu não sou servidor público, eu sou cabo eleitoral contratado. Ah, mas vai responder pela conduta vedada. Ah, mas eu fui contratado. Não interessa. Pode ser responsabilizado da mesma forma. Legitimidade. Então, participação das práticas. Não só o candidato. Eu trouxe esse acórdão do TSE porque ele vai de encontro ao nosso entendimento do TRE e também à doutrina. Não só o candidato, mas também aquele que tiver praticado ou concorrido para a prática do ilícito. Até aqui estamos de acordo. Por quê? Quem concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, está no Código Penal, e aqui a lei eleitoral repete a mesma coisa. Então, não é apenas o candidato, mas todo aquele que concorrer para a conduta vedada também responderá por esse delito. Agora, pessoa física, o acórdão abaixo, o do 779540, também coloca uma pá de cal num argumento muito, mas muito utilizado pelos advogados na seara eleitoral. O candidato não pode ser responsabilizado sozinho. Eu quero denunciar a lide, eu quero chamar para integrar a lide, né? Quero estabelecer um litisconsórcio com o partido ou com a coligação. Mas espera, quem praticou a conduta vedada? Foi o candidato. O que o partido tem a ver com isso? Não, mas eu faço um litisconsórcio, é mais uma defesa, eu ganho mais tempo, eu ganho mais prazo. Manobra inútil. Por quê? Quem vai ser responsabilizado penalmente, como está no acórdão, é o candidato, pessoa física, e aqueles que com ele colaboraram. A pessoa jurídica, no caso, a agremiação, o partido, a coligação, não possuem capacidade para estar no polo passivo da demanda. Não existe esse litisconsórcio. Em outras situações existe, né? Eventualmente em conduta, propaganda irregular, em outras situações sim, mas no caso de conduta vedada, não. O garçom acho que acertou, porque eu tomo café o tempo inteiro. Obrigado. Condutas em espécie. Primeira, ceder ou usar bens móveis pertencentes à administração pública. Quando eu iniciei na área eleitoral, eu falei, poxa, mas precisava ter lei para explicar isso? Precisa ter um artigo de lei dizendo que não pode usar bem público para campanha eleitoral? Não é óbvio. Mas no Brasil nem tudo que é óbvio. Então é bom a gente deixar bem claro. Então está bem claro, não pode ceder ou usar bens móveis pertencentes à administração pública. Julgamos há pouco tempo um caso do Partido Verde. Peguei esse por acaso, para ninguém dizer que que pegamos muito de pintura de vermelho, né, e outras cores. Esse aqui era um candidato à reeleição e 3 meses antes do pleito ele resolveu pintar todos os prédios públicos, as praças públicas de verde. Mera coincidência, só porque ele é do Partido Verde. Interpelado em primeiro grau, a defesa dele foi o seguinte, eu achei essa cor bonita, é uma cor que suaviza, relaxa. Verde é bonito, não é? Verde o que dizem da verde? No amarelo é desespero. Verde é esperança, não é isso? Verde é esperança. Acontece que o candidato da oposição era do Partido dos Trabalhadores, que usava o vermelho. Então ficou evidente que a pintura do verde foi por esse motivo. E o caso está aqui, é engraçado, eu até trouxe, porque depois, em segundo grau, ele argumentou o seguinte, olha, falo até a fonte, foi a cidade de Mogi Guaçu, não é uma cidade pequena, Mogi Guaçu, né? Isso foi em... Posso falar, porque são todos dados públicos, não recorrem... Não, também não interessa, vai. Foi em Mogi Guaçu em 2014. A argumentação do então prefeito. Olha, as cores da bandeira de Mogi Guaçu, ela tem as cores vermelho, verde, e eu optei pelo verde em vez do vermelho. Podia ter escolhido uma ou outra, escolhi o verde. O Ministério Público Eleitoral veio, mas engraçada essa colocação, porque na bandeira não é só o vermelho e o verde, também tem o azul e o cinza. Por que não escolheu qualquer uma dessas e só o verde? Acaso, mero acaso. Então essas gracinhas a gente encontra muito, né? Não houve nada de acaso. Isso é uma conduta vedada. Está induzindo todo o eleitorado a dizer, olha, votem no Partido Verde, que eu sou desse partido, e a cidade ficou verde para todo mundo lembrar, não se esqueçam, no dia da eleição, vota verde. Se for do PT, não se esqueça, vota no vermelho, e assim por diante. Então, esse tipo de... Se for
como foi dito pelo nosso corregedor, isso pode se caracterizar por outras pessoas que não aquele que está no exercício do mandato, seria propaganda irregular. Para aquele que está no exercício do mandato, além de tudo, é uma conduta vedada que poderá torná-lo inelegível por conta daquela alínea J do artigo 1º da Lei Complementar 135/00/10, que já foi mencionado. /barra 2010, né? Então, essa é uma conduta muito comum, o uso indevido da... Outra. Eu trouxe esse caso porque nós ficamos com dó da diretora. Ficamos com pena, penalizados com a situação. Não se sabe por que motivo ela fez isso. Ela começou a distribuir santinho do candidato dentro da escola. O candidato era seu parente em 4º grau. Aí veio aquela discussão, ele sabia ou não sabia? Como nós já vimos, quem concorre para o ilícito incide nas penas. Ela, como diretora da escola, passou a distribuir santinhos. Olha, essa pessoa aqui é um ótimo candidato. Dentro das salas de aula. Não teve nem o desplante de esperar pelo menos sair e entrega na porta. Não, dentro da sala de aula. Bem público, escola municipal. Descoberto, aí o candidato também foi denunciado como interessado, como cúmplice, como coautor, como beneficiado, da forma como diz a lei. E no julgamento foi um julgamento apertado. 2 juízes entenderam que ela agiu por descuido, que ela foi imprudente, e não existe a figura culposa, digamos assim. Mas a maioria chegou à conclusão de que não. Ela, como diretora de uma escola, sabia das suas responsabilidades, não podia ficar distribuindo santinho dentro da escola. Conduta vedada. Só não se chegou à conclusão de que o beneficiado seria o mandante dessa conduta, seria o ordenador, né? Parece que ela fez isso por carinho, por, enfim, querer agradar o seu parente e acabou sendo penalizada em pena de multa. Esperemos que tenha servido de lição para que ela não faça isso nessas eleições novamente, né? Imagem de prédio pode ser usada? A imagem pode, também é outro engano comum. Ah, não, tirou a foto da prefeitura e saiu divulgando. A imagem do prédio não é vedada. A lei veda o uso dos bens públicos para fim eleitoral. A simples imagem não é conduta vedada. Não podemos interpretar dessa forma tão ampliativa. Esse caso foi um caso interessante. O prefeito da cidade usava o gabinete para reunião com finalidade de estabelecer alianças eleitorais. Então, claro, estava em período pré-eleitoral e usava o gabinete da prefeitura para essas reuniões. Então, da mesma forma, como já dito, independente da potencialidade para influenciar no resultado do pleito, isso é uma conduta proibida pelos detentores de mandato. E usa-se esse também um tipo de conduta muito comum. Existe uma exceção, porque alguém vai falar, poxa, mas a gente vê por aí alguns que usam e tal. Existe exceção na própria lei, que está no seu artigo, no parágrafo 2º. Esse dispositivo, então, né, não se aplica ao transporte oficial pelo presidente da República, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente, vice-presidente, governador, vice, Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, mas do quê? De suas residências oficiais para a realização de contato, encontros e reuniõões pertinentes à própria campanha. Até a página 9, né? Vírgula. Desde que não tenham caráter de ato público. Não pode fazer uma convenção dentro de uma casa oficial. Caráter público. Ah, mas o vice-governador, o prefeito, pode reunir na casa oficial os seus correligionários para tratar da eleição? Pode. Isso não é desvio de conduta? Não, porque a lei abre essa exceção. Né? Agora, havendo despesa, claro que não poderá haver o enriquecimento ilícito. Então, deverá haver o ressarcimento das despesas. Isso me parece bastante lógico. Bens de uso comum. Bem de uso comum é possível? Sim. Jurisprudência tranquila. O que é o bem de uso comum? O uso dos bens públicos é uma conduta vedada, mas o bem de uso comum, praças, ruas, né? Não posso usar o ginásio de esportes do município para fazer uma convenção. Mas eu posso usar a praça? Posso. Julgamos recentemente esse caso, esse acórdão, vou dar o nome aos bois também, esse acórdão 797-204, é da comarca de São Sebastião, e envolveu o hoje deputado, reeleito, o deputado Pastor Feliciano.
como ele é da igreja, me foge agora, mas ele é evangélico, e na prefeitura de São Sebastião já existia, por portaria, todos os anos acontecia uma reunião gospel, sempre no mês de setembro. E naquele ano, véspera da eleição, 2014, setembro, houve esse evento gospel que acontecia todos os anos, na praça pública. Porém, o Ministério Público local representou pedindo a conduta vedada, dizendo que, na verdade, estava o pastor, o filho do prefeito, que era candidato a deputado estadual, e o pastor a deputado federal. Então, conduta vedada, eles estariam fazendo uso da máquina, usando bem público, funcionários, que também houve essa reclamação de que houve transporte de eleitores usando o ônibus da prefeitura. Então, conduta vedada pelos incisos 1, 2 e 3, e mais a exposição, a aparição em evento público. Chegamos à conclusão de que não ficou provado nenhuma das condutas de transporte de eleitores, nem nada, e a sessão do bem público não houve problema. Por quê? Porque era uma praça. Né? Praça. Por que isso não desequilibra o pleito? Da mesma forma como esse candidato usou a praça pública, qualquer outro candidato poderia ir lá e fazer um comício bem público, não depende de autorização da prefeitura ou de quem quer que seja. Estão abertos a qualquer pessoa. Então fica bem forte, bem esclarecido ao final. Poderia ser utilizado por outros candidatos e por isso não houve o desequilíbrio de forças, que é justamente o que a legislação eleitoral busca impedir com esse tipo de conduta. Trouxe o acordo aqui porque ele chama a atenção de um outro fato. Também foi alegado, mas houve abuso da exposição na mídia. É claro que ele, sendo um pastor, um candidato, ele estava usando a máquina para se promover. Acontece que o TSE possui uma resolução que compara, que nós usamos por analogia. Onde está? Desculpem, só um minutinho. Aqui. O TSE, por analogia, diz que artistas não precisam se afastar da sua atividade profissional durante o pleito. Basta que não façam campanha explícita. Então, e por analogia, a atividade de pastor demanda exposição pública. Então, ele pode ser equiparado a de um artista, cantor, ator ou apresentador. E segundo a jurisprudência pacífica do TSE, os artistas podem, em período eleitoral, continuar a exercer sua profissão. Se assim não fossem esses candidatos que... A resolução TSE 23404. Resolução TSE 23404 de 2014, que regulamentou as eleições de 2014. Não fosse assim, esses apresentadores de programa de televisão não poderiam continuar exercendo sua atividade. Pode, apresenta seu programa, apresenta sua música, canta, faz show, só não pode pedir voto de forma explícita. Né? Muitos tentam fazê-lo de forma implícita, mas aí tem que ser analisado em cada caso concreto. De forma explícita, não é possível. Então, por analogia, essa conduta também, ele como pastor tem que falar para os seus fiéis e ele tem que se apresentar em público, então ele está equiparado a um artista. Não houve nenhum desrespeito aí à conduta eleitoral. Esse caso foi votação unânime, não houve discussão. Uso de material ou serviço custeado pela administração pública. Nós sabemos que existem aquelas cotas de combustível, serviços postais, gráficos, mailing, hoje é muito comum isso, mala direta por e-mail. Então, nós já sabemos que o ocupante do cargo público não pode fazer o desvio para finalidade eleitoral. Se for demonstrado que essa finalidade, que essa disponibilidade de material que é colocado ao administrador público, ao candidato, ele passa a usá-lo para fim eleitoral, feito o nexo causal, e isso constitui conduta. Comum isso acontecer. Aí surgiu um problema para os tribunais eleitorais ao apreciar essa matéria. Mas como nós vamos saber se ele fez o uso ou não? Até porque alguns fazem o uso indevido desse material em época bem anterior à campanha, em época anterior a ele tornar-se candidato, mas já com finalidade eleitoral. Então, eu coloquei esse entendimento do TSE, que diz que mesmo, quer dizer, anterior ao pedido de registro, já existe a possibilidade dessa vedação. Porque os advogados usam o seguinte argumento: a lei fala, é vedado ao candidato. Enquanto ele não é candidato,
Fique à vontade. Não. O inciso 1, 2 e o 3 pode ter por termo inicial o período anterior ao registro. Ele passa a ser oficialmente candidato no momento em que ele entra com o registro e esse registro é apreciado. Ah, mas ele começou já a usar combustível da prefeitura para visitar, distribuir santinho. Se for distribuir santinho, já é com propaganda irregular, porque é propaganda antecipada. Mas ele não vai distribuir santinho, ele vai, né, usa a verba da prefeitura, vai nos bairros e na orelha, ó, sou candidato. Bom, mas não pode fazer campanha ainda? Mas olha, não foi conduta vedada porque eu ainda não sou candidato. Eu vou me candidatar só quando abrir o registro, que é em agosto. Esse ano será em agosto. Nada impede que nós podemos apurar essa situação ocorrida anteriormente. Lógico que a prova disso é difícil, mas é perfeitamente possível. Cessão de servidores e empregados públicos. Também, quando eu olho para isso aqui, eu falo, precisa estar na lei? É o princípio da moralidade, todo servidor público sabe disso, está no artigo 37, a maioria aqui é servidor público. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública tem que ser pautada pela moralidade, pela probidade. Funcionário que não é probo, ele é improbo. Alguns falam ímprobo, né? Mas se ele não é honesto, ele é desonesto, ele é improbo. Funcionário tem que ser probo e eficaz. Se ele não for eficaz, ele é ineficaz. Improbo gera processo criminal. Ineficácia gera procedimento administrativo. Ou gera crime de responsabilidade. Então, será que precisa estar na lei que ele não pode usar funcionário público na sua campanha? Cessão de servidores para comitês. Mas está na lei, precisa explicar direitinho, ó, não pode fazer, viu? A doutrina entende que esse dispositivo não pode ser interpretado de maneira restritiva. Então, não abrange apenas servidor público ou empregado do Poder Executivo. Atinge todas as esferas, executivo, legislativo e judiciário. Fora do horário, pode? Pode, fora do horário e do exercício da função pública, desde que lícita e espontaneamente, sem qualquer constrangimento, o agente poderá prestar serviço a candidato, coligação ou partido político. N formas de burlar essa disposição. Muitos funcionários são, entre aspas, coagidos a prestar esse tipo de auxílio. Ah, mas é fora do meu horário. Mas o prefeito pediu para você fazer fora do horário, e se você falar que não? Ah, meu cargo era em comissão. Você vai perder a comissão. Não, eu sou estável, funcionário de carreira. Mas você hoje está no almoxarife aqui no centro da cidade e amanhã você pode estar lá na divisa do bairro da Vila Chopotó, do Mato Afora. Então, o que a prudência recomenda? É melhor você ajudar o atual, né, mesmo que nas suas horas de serviço. É uma forma de burlar a lei. Quando nós conseguimos ter o nexo causal essa prova, nós condenamos por conduta vedada. Porque se mascara a falta de... a prestação de serviços voluntários fora do expediente. Dentro do expediente é óbvio que não pode. Fora do expediente, por vezes, o funcionário é conduzido, induzido, coagido, pressionado. Né? Eu fiquei voto vencido, nós não conseguimos provar. E houve uma prefeita de uma cidade enorme daqui do estado de São Paulo, que ela usou muitos funcionários em sua campanha. Quando o Ministério Público Eleitoral representou, ela baixou inúmeras portarias com caráter retroativo, colocando todos em férias. Muito inteligente, né? E foi uma discussão terrível, fiquei vencido, e até a desembargadora eleitoral que compõe o nosso tribunal falou, não, isso é muito comum, a gente dá a portaria, mas até ser publicado, até não sei o que, demora muito tempo. Não é que demora muito tempo, o cidadão quer dizer, é o famoso se pegar, pegou, né? Se colar, colou. Vou usar o funcionário durante o período que está trabalhando. Se alguém reclamar, se o Ministério Público descobrir, eu baixo uma portaria, colocando o funcionário em férias com data retroativa. Isso é um critério de conveniência e oportunidade do administrador. Vejam como as pessoas são brilhantes, né? Se certas pessoas, se usassem a sua inteligência para o bem, seriam, né, maravilhosas, mas usam para driblar a lei eleitoral. E, nesse caso, eu entendi que aí estava a presunção de má-fé. Mas não, eu acabei ficando vencido, mas, enfim, ficou por isso mesmo. Outro caso muito interessante. Esse veio de Atibaia e eu trouxe aqui para mostrar. Alguém aí que era de Atibaia. Você? Então você... Bom, quem sabe não é você a representada. Uma advogada da Câmara... Pode ser. Então...
Eu fui o relator desse caso. Mas também deu discussão, porque nós temos advogados na composição do TRE, um deles é o eminente criminalista, que hoje é suplente, Dr. Alberto Toron, uma pessoa de uma inteligência ímpar, mas advogado, e como tal ele defende a sua posição. Um candidato, um vereador de Atibaia, passou a usar uma advogada que era assessora parlamentar. Né? O fato é público, vou dar o nome aqui, o representado... Não vou. Durante a campanha, ele usava assessora parlamentar para fazer as atividades. Assessor parlamentar tem que fazer atividade parlamentar. Só que essa assessora, ela era advogada. E ele fez um contrato de sessão gratuita. Olha, durante a minha campanha, você vai me ajudar gratuitamente nos serviços advocatícios. Ela assinou, cargo de confiança. E passou a defendê-lo em várias condutas irregulares, propaganda irregular. Então, ele foi processado, foi denunciado por propaganda irregular. Essa advogada, que era assessora parlamentar, teria prestado esses serviços advocatícios. Ela entrou com o registro de candidatura, fez a defesa do registro de candidatura. Quando o Ministério Público representou... Aí não foi, então acho que foi... Deixa eu ver, quem que representou? Não, foi o Ministério Público, sim, Procuradoria Regional Eleitoral que representou. O Ministério Público representou, e aí a defesa desse candidato. Não, ela está à minha disposição o tempo integral, assim como no contrato advocatício. Fomos olhar lá na portaria que estabelece isso em Atibaia, está lá. Os assessores parlamentares têm que ficar à disposição do candidato do tempo integral, a hora que for. Então, se ela está à minha disposição a hora que for, nada obsta que eu use os seus serviços como advogada. Houve uma discussão. O doutor Alberto Toron, que era o relator do caso, falou, olha, ela pode advogar, só não pode advogar contra a prefeitura ou a Câmara de Atibaia. Fora isso, ela faz o que ela bem entender na arte da advocacia durante o seu horário livre. Mas aí veio a questão, mas qual horário livre que ela teria se ela tem que estar à disposição do parlamentar como assessora o tempo inteiro? Então, na verdade, ele estava recebendo a remuneração ilícita. Eis aí um caso de enriquecimento ilícito. Ele não pagou os honorários da advogada, quem pagava era a Câmara Municipal, que pagava a assessora. Então, a assessora trabalhava 2 vezes como advogada e como assessora, o tempo integral, e era remunerada uma única vez. Porque ele não conseguiu fazer a prova de que ele tinha dado um tostão para advogado. Até porque houve um contrato assinado de contratação pro bono com a advocacia gratuita. E esse caso foi bem discutido, porque os advogados da corte, não, isso é um exercício da advocacia. Não é. Isso é exploração indevida de um funcionário público através da atividade de advocacia. Esse foi condenado, pelo menos ganhamos pela maioria, e o vereador aqui foi condenado a 25 mil UFIRs. Não me perguntem quanto que dá isso, que eu não lembro quanto que está o UFIR. Alguém sabe? Não, posso, está publicado. Pronto. Rodrigo Parras é o representado. É isso que eu queria saber? Pronto. O acórdão está aí. O acórdão acho que eu coloquei aqui. Se não coloquei aqui, está no próximo slide. É o próprio, está aí. É o 7973, basta entrar no site, foi julgado agora em 10/12. Então, justamente, eu acabei falando e não passei o slide. Então, a disponibilidade de horário era exigido da assessora da campanha. Então, as duas funções se confundiam numa só. E foram remuneradas uma única vez. Agora, por quem? Pela Câmara Municipal. Então, além de conduta vedada, o Ministério Público pode fazer o que bem entender em termos de enriquecimento ilícito, ato de improbidade administrativa desse vereador. Uso ou permissão de uso promocional de distribuição gratuita. Meu Deus, estou chegando perto do horário. Gratuita de bens ou prestação de serviços pelo poder público. Também é uma conduta que não pode ser... Existem algumas exceções nessa propaganda institucional em caso de calamidade, caso de estado de emergência, tratando de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária. Um caso que ilustra bem essa vedação, nós tivemos aqui, conduta vedada, realização de reunião. Esse é um caso que eu também trouxe aqui para vocês. Fiquei vencido. Daqui a pouco ele vai me chamar de Marco Aurélio, do TRE de São Paulo. Também fiquei vencido. Fiquei vencido por quê? Eu queria a cassação do candidato e eu não consegui. Ele foi candidato, só foi, na verdade, condenado à pena de multa. E eu queria a cassação. Eu vou tratar disso mais tarde, porque a lei prevê essa conduta. Eu achei uma conduta gravíssima. Dou nome aos bois, cidade de Mirandópolis.
O prefeito de Mirandópolis, ele fez o seguinte, lá existem 3 programas sociais, então a lei fala que não se pode fazer o uso de serviços sociais, salvo se já existentes, mas nunca com a finalidade eleitoral. Haviam 3 programas sociais já implantados e devidamente organizados no município. Vejam pelos nomes, um chamava-se Renda Cidadã, o outro Viva Leite, e o outro, não coloquei o nome aqui, mas é um semelhante ao Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, um dava uma... Eram todos semelhantes a exemplo do governo federal. Um dava alimentos, o outro providenciava uma renda mínima para a pessoa, como se fosse o salário família, Bolsa Família, e o outro moradia. Um jargão muito utilizado por um ex-presidente, nunca antes naquela cidade, os 3 programas sociais haviam se reunido na mesma data. Então, haviam reuniões periódicas para atualização de cadastro. Vésperas da eleição, os 3 programas foram reunidos numa única sessão e todos os beneficiários do programa foram convocados a comparecer sob pena de perda do benefício, para fazer um cadastro obrigatório, uma atualização de cadastro. Então, a prova demonstrou que isso acontecia uma vez por ano, sempre de forma separada, e não era convocação, era convite, porque se a pessoa não viesse, ela poderia eventualmente perder o benefício. Ali foram convidados, entre aspas, com essa advertência, que nos programas originais, nas datas anteriores, não havia essa advertência, que poderia perder o benefício social. Juntaram-se todos num ginásio de esportes, e aí o prefeito apresentou o candidato a deputado da região, cujo nome está aí no acórdão, e ele hoje foi eleito deputado, ele é suplente de deputado. E ele teve a palavra, falou, olha, eu sou uma pessoa muito treinada, capacitada para desenvolver esses programas sociais. Inclusive, quando eu fui prefeito da cidade, o programa Viva Leite fui eu que implantei, distribuí uma caixinha com o nome de uma caixa de medicamento com o nome dele e o número do candidato. Tudo irregular, tudo irregular. Ao final, nós condenamos, 1º grau, 2º grau, só que a minha dúvida aqui foi uma conduta como essa não pode só receber pena de multa, tem que ser cassado o diploma. Fiquei vencido, Marco Aurélio, e, novamente, ele acabou tendo só a pena de multa. Vou dar o nome aos bois aqui, é Dilador Borges Damasceno, deputado suplente hoje. Então, por mim, ele estaria cassado, mas não foi o que aconteceu. Eu acho essa conduta gravíssima. Explorar pessoas dessa maneira, obrigar a ir até lá para receber propaganda. Enfim, conduta gravíssima, vedadíssima. Nomeação, contratação, demissão e movimentação de funcionário público nessa época. Também, né, é uma forma de pressão. O funcionário vai votar em mim? Não, então vou te relotar, vou te remover. Não pode. Né? Aqui no período 3 meses antes da... Aí, quando nós entramos agora no inciso 5, tem um período. Essa prática é vedada 3 meses antes da eleição. Claro que ex officio. Se o funcionário pede para ser relotado, ser transferido, não há problema nenhum. Ele não pode ser coagido a fazê-lo em troca de voto. Aliás, se for em troca de voto, além de conduta vedada, é crime eleitoral no artigo 299, que é a corrupção eleitoral. Então, tudo isso aqui nós estamos falando a potencialidade do dano, porque se houver a prova de que foi feito coercitivamente em troca de voto, aí nós temos o crime de corrupção eleitoral, aí é crime mesmo, com pena de reclusão, que está no artigo 299 do Código Eleitoral. Lógico, são os servidores. Se houver um vínculo trabalhista, aí não, porque isso pode ser... O vínculo trabalhista não tem... a pessoa pode sair a qualquer instante, ser demitida, são os sais terceirizados. Outra coisa, mas muito se pergunta, o candidato, o prefeito, o administrador, meses antes, até 3 meses antes, ele não pode transferir nem nomear, mas ele pode abrir concurso? Muito se discutiu, poxa, mas abrir concurso não é uma espécie de chamariz? Olha, 3 meses antes eu vou abrir o concurso, se eu for eleito, é esses que já dou a posse. Pode ser até uma forma de barganha, né, de induzir o eleitorado a isso. Mas o TSE já tem jurisprudência tranquila, e no último caso que nós julgamos, agora há pouco tempo, também chegamos à conclusão que abrir o concurso não é vedado na lei, então não daria para dar uma interpretação restritiva, ampliativa. Então, abrir concurso pode. O que não pode é nomear, contratar e etc., 3 meses antes do pleito.
Também, transferência voluntária de recursos é possível? Essa transferência não, justamente para que nós não tenhamos o desequilíbrio dos candidatos. Nós podemos ter o repasse tributário devido pela União e pelos Estados. Então, o repasse tributário é possível. Agora, transferência de verbas entre os órgãos envolvidos aqui, isso não seria possível. Essa linha A não costuma muito acontecer, ela não tem muita incidência na prática. A linha B. Dever de informação, assim, a linha B, só para que vocês saibam, e eu vou passar aqui para o próximo. Incide a conduta vedada sempre que a publicidade institucional criar um vínculo entre a atual administração e a que se pretende eleger. Então, de novo, já vimos isso, uso de cores, slogans, isso é tudo uma forma de mascarar uma publicidade institucional. Uma muito comum é essa que está aqui embaixo. É uma propaganda institucional a colocação de placas de obras públicas. Então, esse inciso que nós acabamos de ver, ele veda isso, qualquer propaganda institucional nos 3 meses que antecedem a eleição. Para tentar burlar isso, alguns colocam as placas antes, e depois simplesmente esquecem de tirá-las. Aí, quando se há uma reclamação, não, mas eu não coloquei a placa no período eleitoral, ela já estava lá, é que eu esqueci de tirar. Então, muito se discute se houve o dolo, se não houve, mas não pode. Você pode colocar uma placa na obra, né, dizendo, esta obra foi feita, mas não pode colocar em letra, né? Esta obra foi feita, em letra desse tamanhinho. Por quem? Pelo prefeito fulano, letras garrafais. Né? Candidato à reeleição. 3 meses antes, isso é conduta vedada e é muito comum de acontecer. Julgamos um caso interessante há pouco tempo. A alegação do prefeito também, não, mas eu quero mostrar para os meus eleitores, eu quero mostrar para os meus munícipes que eu estou trabalhando. Então ele comprou várias máquinas, tratores, e ficou 3 meses parado em frente à prefeitura, justamente no período eleitoral. Então todos os municípios passaram, olha, máquinas novas, o prefeito está trabalhando, está comprando bens para o município. Indagado pelo Ministério Público, ele falou, não, estou mostrando que eu trabalho. Então essas máquinas tinham que estar trabalhando. Ou será que é óbvio ou não isso? Porque comprou, fica 3 meses no sol e na chuva em frente à prefeitura, por que a máquina não está lá cavocando, construindo uma ponte, colocando tubos de esgoto? Não, está parado lá. A prova falou que nunca também, de novo, nunca antes naquele município tinha acontecido isso. O prefeito até, quando comprava algum material, alguma máquina nova, ele colocava em exposição, mas não na porta da prefeitura, e sim embaixo de uma árvore, ficava lá 1 semana e pronto. Nesse caso, ficaram 3 meses. O Ministério Público representou e nós reconhecemos que foi uma conduta vedada, porque isso é uma propaganda institucional indevida, fazendo propaganda política. Sim, existe exceção? Existe exceção. Então o prefeito nos 3 meses que antecede... Eu falo sempre prefeito, que é o mais comum, né, gente? Nós vamos ter eleições municipais agora, estou me focando mais nos prefeitos, porque isso é impedimento para governador, para todos os chefes de executivo. Existem exceções? Sim, olha, preciso divulgar a dengue, né? Preciso divulgar aí o chikungunya, não, tudo bem. Só que tem que fazer uma consulta prévia, tem que fazer um pedido... não, é questão de emergência, eu vou divulgar aqui que a nossa gestão está preocupada com o combate da dengue, a campanha de doação de sangue, né, com letras garrafais do prefeito, que é candidato. Se houver essa necessidade, tem que fazer uma consulta ao TRE ou ao TSE, e aí será previamente autorizado. Muitos fazem primeiro e pedem autorização depois, esse é o problema. Tem que primeiro pedir autorização para saber se é caso de necessidade, se está dentro dessa exceção, para depois prosseguirmos. A linha C, proibição de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Essa também eu não coloquei jurisprudência, porque é tão óbvio, né? Nesse período de 3 meses, não pode fazer pronunciamento, a não ser no horário eleitoral gratuito. Qualquer pronunciamento nessas mídias no referido período é proibido. A regra da proibição e a exceção somente acontece se, com a autorização da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente. Quer dizer, é a mesma coisa do slide anterior. Quer dizer, em caso de necessidade, poderá falar. Fora disso, pode ser interpretado como conduta vedada, propaganda eleitoral indevida.
Não, se for cadeia, porque sim, aí se houver essa necessidade, né? Ou então no programa dele, do partido, naquela propaganda institucional. Na propaganda institucional, fora da propaganda institucional, é vedado. Tá? Faltou? Pulei? Não. Acho que eu tirei mesmo para encurtar. Já foi de propósito, porque o 7 não tem muita importância. O 8º, a concessão de aumento, isso até foi me perguntado agora há pouco, a concessão de aumento a servidores não se confunde com reajuste, então não pode ser feita, né? É uma forma de agradar os servidores, o aumento do salário justamente às vésperas da eleição. Isso é uma forma irregular de captação de sufrágio. Então não pode. Agora, o que se discute na jurisprudência, nenhum tipo de aumento? Não. Se for reposição salarial não é aumento. Ah, mas pode ser na véspera do pleito? Não. Limite previsto até o dia 4 de abril, senão até 9 de abril. Então, esse é o entendimento do TSE, que até 9 de abril do ano da eleição, desde que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo. Aí não caracteriza conduta vedada. A reposição do poder aquisitivo. Se for aumento, nesse período, é conduta vedada, aumento de salário. Esse agrado ao servidor, nesse momento, não é possível. Conduta, proibição de shows pagos com recursos públicos em inauguração de obras públicas. Também, não, acabou uma lei de 2006 que fez essa reforma e acabou com o tal do showmício. Então está lá, proibição de shows pagos com recursos públicos. Ah, tá bom, eu não vou usar o recurso público, eu vou pagar do meu bolso. Pode? Também não. Só não está previsto aí, está previsto no artigo 39, parágrafo 7º da lei. Se alguém for lá no artigo 39, parágrafo 7º, vai ver que está proibido qualquer tipo de showmício nessa época, no período que antecede 3 meses a eleição. Então, nem de forma gratuita, nem de forma onerosa. A vedação para impedir que esses atos se transformem em eventos promocionais dos candidatos. Proibição de inauguração de obras públicas, também 3 meses antes do pleito. Está expresso no artigo 77. É proibido qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. A inobservância sujeita à cassação do registro ou do diploma. Então veja que o texto é bem claro, a vedação para o comparecimento. Isso dá muita confusão, dá muita interpretação. Aí eu acho que dá para ter um certo subjetivismo. Tem um caso que eu trouxe à colação, talvez seja o próximo. 2 situações. Uma, evidentemente, caracterizada. A primeira caracteriza a conduta vedada, a segunda não. A primeira, o candidato distribuiu, não foi na inauguração. Agora não sei se não me lembro desse caso, se ele foi na inauguração ou não. Mas de qualquer maneira, não, presente ou não, distribuiu folders, propaganda de que estaria lá. Então houve uma publicidade institucional que seria uma forma vedada, uma forma indireta. Não estava presente, mas fez tudo o que não poderia para divulgar aquela obra nos 3 meses antecedentes. A situação de baixo, nós ficamos em dúvida no julgamento. Aqui entendeu-se que não houve o desvio. Por quê? O representado aqui no caso era o presidente da Câmara Municipal. O prefeito resolveu inaugurar uma obra, o prefeito não era candidato à reeleição, porque senão ele estaria proibido. Ele resolveu inaugurar uma obra e convidou o presidente da Câmara. O presidente da Câmara havia feito formulado uma consulta ao juiz eleitoral, o juiz não a conheceu. E como estava em cima da hora, ele foi e participou. O Ministério Público representou. Muito discutimos. Ele sabia que não podia comparecer? Sabia, mas compareceu. Mas compareceu como candidato ou na condição de presidente da Câmara? O que ele fez lá? Nada. Entrou mudo, saiu calado. Ótimo, mostrou boa fé. O que ele fez? Ficou ao lado do prefeito. Pegou o microfone? Não. Fez propaganda? Não. Conversou com alguém? Não. Então, chegamos à conclusão de que para ele seria um prejuízo institucional não comparecer. Então, ele compareceu na qualidade de presidente da Câmara, só para cumprir um ato institucional. Talvez, se ele não fosse, iam falar, tá vendo, está desprezando o município, ou não está afinado com o prefeito. Seria... Então, ele chegou à conclusão, nós chegamos à conclusão que, nesse caso, se ele pegasse o microfone, olha, boa tarde, já não pode. Ah, mas não pediu o voto, mas não pode falar. Entrou, a lei fala comparecimento. Compareceu, não fez propaganda, tudo bem.
Pegou o microfone, falou alguma coisa, olha, sou candidato ou não, só porque a ideia é que o simples comparecimento já vincula a imagem, e isso tira o equilíbrio do pleito em relação àqueles que não foram convidados ou que não têm o privilégio de estar lá na máquina e poder aparecer para o seu eleitorado. Mas compareceu, ficou quieto, sem problema, houve essa interpretação. Já ultrapassei o tempo, estou tentando ser mais rápido. Limitação temporal. Até quando nós podemos reclamar dessas condutas vedadas? Entendimento tranquilo, pacífico. As ações podem ser... as ações, na atual conjuntura, a data da diplomação constitui o prazo final. Muitos entendem que é até a data da eleição. Não, tem a data da diplomação. Praticou conduta vedada, foi eleito, acabou, não pode mais reclamar. Pode. Até a diplomação, que normalmente acontece no final de dezembro, é sempre no dia 15 a 20 de dezembro que acontecem as diplomações, tanto de prefeitos, vereadores, deputados e etc. Sanções aplicáveis. O legislador concebe as sanções. A mais comum é a de multa, que está no parágrafo 4º. Então, todas essas condutas que eu acabei de mencionar para os senhores são condutas passíveis de que tipo de punição? A mais comum, pena pecuniária, está previsto no parágrafo 4º. O descumprimento do disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta, sim, se a conduta vedada estiver ainda em trâmite, em andamento, qualquer pedido ao juiz eleitoral e ele manda cessar de imediato essa conduta. E, uma vez condenado, pena de multa de 5 a 100 mil UFIRs. Agora, só isso? Não. Nós temos o parágrafo 5º, que eu gosto muito, mas eu acabo não tendo muito sucesso. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput são todos esses que nós vimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no parágrafo 10º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, ou seja, não obstante a multa, sem prejuízo da multa, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará. Não me parece que há uma interpretação aqui. A lei fala ficará sujeito. A interpretação agora vem no sujeito. Quer dizer, sujeito pode ser que sim, pode ser que não. Ficará sujeito à cassação do registro do diploma. Então, a lei é cogente, ela obriga a isso, o ficará é taxativo. Mas sujeito é um critério. Sujeitar alguém, pode ser que sim, pode ser que não. Então, existe interpretação nos dois sentidos. A lei aí é meio titubeante. Eu faço uma interpretação mais extensiva. Os outros dois artigos que nós veremos, o artigo 77 e o 78, ele também fala da cassação. Então eu entendo que o legislador, esse parágrafo 5º, ele foi aditado, ou emendado, digamos assim, em 2009. Depois a lei da ficha limpa veio em 2010. Então em 2009 nós tivemos 2 ou 3 emendas que foram taxativas em implicar na cassação. Então, pela leitura da modificação, onde é que eu coloquei? Desculpe, preciso pegar o texto da lei, só um minutinho. Não estou querendo cansá-lo, já estou indo para o final, tá? O mesmo parágrafo 5º, ele foi introduzido no Código Eleitoral, na lei que rege a matéria, numa lei de 2009. Lei 12.034 de 2009. O artigo 75 diz a mesma coisa. Nos 3 meses que antecedem as eleições, é vedada a contratação de shows artísticos com recursos públicos. Pena. Ficará sujeito, além da multa, ficará sujeito à cassação do registro, incluído pela lei de 2009. Quando chegamos no 77, temos a mesma situação. Redação da lei de 2009. É proibido, o 77 é o último que eu vou falar, é proibido a qualquer candidato comparecer, já falei, nos 3 meses que precedem o pleito e inaugurações de obras públicas. Pena, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. Então, tem 3 artigos reformados em 2009 que tratam da cassação do diploma. Então, me parece que o artigo 4 é a pena de multa. Mas não me parece que a cassação do registro seja a exceção. Me parece que a cassação do registro do diploma é a regra, e não a exceção. Porque em 3 artigos o legislador de 2009 foi enfático. Mas veio a lei de 2010, que é a lei da ficha limpa, e colocou alguns senões.
Mas espera aí, o legislador de 2010 foi o mesmo de 2009, a lei da ficha limpa é de junho de 2010. Não houve mudança de composição do Congresso Nacional nesse período. O mesmo legislador que em 2009 atribuiu pena de cassação a esses artigos foi o mesmo que em 2010 elaborou a lei da ficha limpa. E por que ele iria mudar de interpretação, mudar de foco nesse período? Então, muitos entendem que esse artigo ele não é qualquer caso que está sujeito à cassação. E onde que esse tipo de interpretação reflete? Esse tipo de interpretação reflete justamente... Esse tipo de interpretação reflete no TSE, porque o TSE costuma abrandar esse dispositivo, invocando sempre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sempre. Trouxe à colação um caso do Rio de Janeiro. Olha tudo que o candidato fez. Publicidade institucional. Matéria divulgada no sítio eletrônico da Prefeitura de Volta Redonda. Cartaz com promoção da Prefeitura de construção de uma ponte. Placa divulgando o número de crianças em creche no município. Material de divulgação do projeto Garoto Cidadão. Tudo em período vedado, 3 meses. Placa de divulgação de construção de arena desportiva. Faixas contendo publicidade institucional afixadas no estádio municipal durante partidas de futebol. Outdoors com divulgação de exposição de arte promovida pela Prefeitura, campanha publicitária de doação de leite humano, campanha publicitária do banco de óleos. Fiz um monte de coisa que no período de 3 meses antes da eleição é vedado. Um mix aqui, né? um kit de conduta vedada. Fez de tudo. Conclusão do TSE, veja bem. Ele retirou, considerando as peças descritas no acordo, bem como a retirada da publicidade antes do primeiro turno. Ele fez tudo isso, mas antes do primeiro turno ele retirou. Considerando que Volta Redonda também, a dimensão do eleitorado não é tão grande, conclui-se que a cassação do diploma seria uma medida desproporcional à extensão dos fatos, devendo ser preservada a vontade soberana refletida nas urnas. 23/6/2015. É uma decisão do TSE, tem que ser respeitada, quem fala por último, fala por último. Mas eu, data vênia, nesse caso, eu não teria a mínima dúvida em cassar. Eu acho que aqui a cassação cairia muito bem. Mas, enfim. As condutas, eu já vou concluir, porque aqui as condutas, como eu disse no início, tudo que nós vimos aqui, em período eleitoral, é conduta vedada. Fora isso, nada obsta que os praticantes dessas condutas sejam responsabilizados pela lei de responsabilidade, a lei de improbidade administrativa. Tem reflexo na esfera civil e na de improbidade. Também, aqui eu estou falando a mesma coisa, o artigo 78 é o último, que é a cassação do registro, que não... Essa litispendência entre as esferas é apenas aparente, existe uma perfeita separação, e o artigo 78 bem estabelece que, fora as consequências da lei eleitoral, nada obsta que sejam apuradas em outras searas essas condutas. E, senhores, eu dei uma acelerada, eu tinha até mais coisas para falar, mas em razão do adiantado da hora, já 12:18, vocês têm que voltar às 14h. Tentei ser o mais célere possível, e perceberam que eu fiquei meio despojado de jargões jurídicos, né? Embora eu fui um pouco mais autêntico aqui, tá? É o meu estilo de ser, às vezes eu uso a linguagem um pouco mais popular, e às vezes isso agrada a alguns, desagrada a outros, mas tem público distinto, pessoas da área jurídica, tem outros que talvez não sejam. Então eu fui um pouco mais popular, uma linguagem não muito erudita. E eu espero sinceramente que eu tenha esclarecido os senhores sobre as condutas vedadas, e não vou mais penalizá-los, porque já está na hora do almoço. Se eu puder responder alguma coisa, eu respondo. Se eventualmente tiverem muitas perguntas, eu posso disponibilizar o meu e-mail e responderei depois por escrito. Dá tempo de responder perguntas? Sei lá, umas 2, 3 perguntas, senão para a gente não ficar nessa 12:20, tá bom? Então, agora eu vou sentar, então, que eu cansei. Vamos fazer em bloco, tá, gente, para ir mais rápido? Duas perguntas de uma vez no bloco. Bom dia a todos os presentes, bom dia, excelentíssimo senhor doutor Silmara. Eu quero render homenagens a Vossa Excelência, porque antes da fala do senhor eu torcia por alguém comentar sobre
essas condutas vedadas e sobre crimes de menor potencial ofensivo e que lesam, certamente, toda a sociedade em si. Meu nome é Rafael, desculpa, não me apresentei, sou aluno da Escola Superior do MP, sou residente em Santos. E eu comungo com a fala do senhor a respeito de realmente reprimir condutas, né, infrações de menor potencial ofensivo, haja vista que os crimes eleitorais eles não são considerados como hediondos, a pena é muito branda na minha concepção. E a minha reflexão é no sentido de realmente aquele cidadão que não respeitou, pura e simplesmente, a tipicidade, aquele cidadão que realmente não teve o pudor de simplesmente respeitar a tipicidade, que ele realmente pode ser um potencial, não sei se o senhor comunga comigo, ele pode ser um potencial descumpridor lá da lei de improbidade, assim como aquele cidadão também que não respeita a ordem de convocação dos microfones e intervém em desfavor dos nossos colegas. O que o senhor acha a respeito da criação de um instrumento único e efetivo para combater todo tipo de ilegalidade, como, por exemplo, assim como nós temos ação civil pública com diversos bens jurídicos a serem tutelados, poderíamos ter na área eleitoral um mecanismo que viabilizasse para punir o captador irregular de sufrágio, a propaganda irregular, antecipada, e toda a sorte de infrações. Foram citados também, né, pelo expositor anterior a respeito das faixas, cavaletes e dos trielétricos, que eu também, no meu caso, daria muita atenção e recomendo aos colegas promotores que deem atenção, porque eu vejo como uma forma, modéstia à parte, uma forma de simpatizar futuros eleitores para angariar simpatias e benefícios. Muito obrigado. Mais uma pergunta, por favor, antes de doutor responder. Quem gostaria? Se houver, por exemplo, um convite para que todos os candidatos, depois de apresentados e tal, cheguem para ir nas inaugurações, não poderia ser uma forma de contornar o problema de achar que, por exemplo, o prefeito está sendo beneficiado, assim ou não, se todos forem convidados? Bom, rapidamente, com o colega de Santos, aliás, a minha cidade, eu sou formado na Católica de Santos. Eu não entendi bem a sua pergunta. Acho que eu concordo com você, você concorda comigo. Acho que chegamos aí. Como nós vamos coibir de uma forma mais genérica? Nós temos várias formas. Temos a AIGE, a AIME, são várias condutas. Para cada tipo de conduta, nós temos um procedimento da Lei Complementar 22. Então, nós temos a ação de impugnação de mandato eletivo, nós temos a AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Temos várias formas de coibir essas condutas vedadas. Se eu entendi, você quer colocar todas elas num procedimento só? Está na lei, aí não compete a nós. Mas aí compete o legislativo mesmo mudar. Sim, uma recomendação poderia ser. Voltando aqui ao colega, as carreatas serão possíveis? Faço a mínima ideia. Desculpe a sinceridade. Isso era pergunta a ser feita ao corregedor, porque a matéria de propaganda irregular é dele. Só vem para o plenário com fato concreto. Certo? Sim. Ou consultar, ou então, se houver uma infração de propaganda irregular, ela vai sempre para o corregedor. O corregedor é que ele é o relator natural e aí ele submete à plenária. Então, quando chega para os demais juízes da corte, já é um caso concreto, já com o voto do corregedor, e nós acompanharemos ou não, como toda discussão jurídica. Então, só vou saber quando tiver um caso concreto. Não me ative ao... Não sei. Desculpe. Melhor ser sincero do que ficar enrolando. Última pergunta, por favor, antes da gente encerrar. Boa tarde. Sim. Boa tarde. Eu gostaria
gostaria de saber o seguinte: o Correio tem ofertado às prefeituras selos e carimbos comemorativos em decorrência das Olimpíadas. E nesses selos e nesses carimbos, eles ofertam às prefeituras que coloquem a imagem ou da prefeitura ou de um local da cidade e ainda embaixo o nome da prefeitura. Isso configuraria propaganda institucional? Não, estaria dentro daquela exceção, porque é uma situação emergencial, uma situação excepcional que será autorizada. Com certeza, para que isso aconteça, já deve ter uma autorização do TSE. Vamos analisar. Olimpíadas aqui, quando aconteceu? Nunca. É a primeira vez. Então, no estado, na cidade do Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro não puder divulgar, que coincidentemente será em agosto, que é período pré-eleitoral, mas aí é uma situação excepcional em que dá para justificar perfeitamente. Tá? Tudo bem? Será que... Agradecemos a Bom, excelente eu que agradeço a plateia seleta. Muito obrigado. Obrigada.